Você já ouviu falar em uma pessoa sanguessuga? Meu irmão, eu quero neste vídeo tratar com você acerca de um mal que está na maioria dos brasileiros. Este mal está na formação da maioria dos brasileiros. Que mal é este? Observe o seguinte, eu vou ler primeiro um texto na palavra de Deus, A Bíblia, eu não tenho ela como um livro religioso. A Bíblia, ela é o manual do Criador. A Bíblia é um documento. É por isso que é chamado o Novo Testamento e Antigo Testamento. O que é um testamento? Um testamento é um documento que o testador deixa dando um direito legal àquela pessoa que vai herdar aquilo como herança que a ele possuía. Geralmente, sempre o testador, ele escreve esse documento, deixa registrado e ele vai ter uma validade a partir da sua morte. Então, Novo Testamento e Antigo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo. Então, isso aqui é um documento. Não vou me deter. Esse documento aqui é o manual do Criador. E eu estou dizendo sempre nos meus vídeos que quem tem autoridade para falar qualquer coisa em relação a mim é o meu Criador. Então, e nada está escrito aqui à toa. Tudo que está escrito aqui, a própria Bíblia diz que foi para meu ensino. Então, no livro de Provérbios, preste muita atenção, porque a partir dessa mensagem, seus olhos serão abertos naquilo que você não sabia, porque esse assunto não é um assunto muito comentado, muito falado. Muitos até se recusam a tratar sobre ele. Mas o meu desejo não é apenas que Deus me abençoe, mas é que abençoe cada pessoa que tem dedicado o seu tempo para me ouvir. Eu desejo que você tenha o resultado dessa atenção que você está dispensando em ouvir um vídeo que assim eu estou gravando. E eu tenho um compromisso com Deus e espero que você seja bem-sucedido, que sua história mude. Isso vai mudar a partir do conhecimento que Deus vai trazer a você. Porque a palavra conhecimento significa luz. A palavra ignorância significa escuridão. Então, o conhecimento te liberta, o conhecimento abre os teus olhos. O conhecimento faz você enxergar até em você algo que às vezes você nem enxergava, né? Porque tem coisas, tem áreas na nossa vida que muitas vezes a gente já nasceu e a gente não enxerga, nem percebe, né? Já parece ser um natural, mas é por meio da luz do conhecimento da palavra que a gente muitas vezes vai caindo na real e às vezes atenta. Então, até para eu tomar uma decisão de corrigir a área da minha vida ou da sua vida, você precisa ser despertado para aquilo que antes você até nem percebia. No livro de Provérbios, observe, Provérbios capítulo de número 30, versículo de número 15, diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas e o nome dela chama Dá. Me dá. É as 2 filhinhas que nasceu da mamãe chamada sanguessuga. Então, observe, quem está dizendo isso aqui é o homem mais rico que já teve na face da terra, que foi Salomão. Um homem que Deus deu riqueza de uma forma extraordinária. Mas ele percebeu que naquela nação existia pessoas com esse espírito, com essa qualidade negativa, qualidade essa que era sempre de sugar. Pessoas que, na verdade, o espírito dele não era beneficiar alguém, não era abençoar as pessoas, era só levar vantagem, era só tirar do que alguém tem. O que é uma sanguessuga? A sanguessuga é um parasita. E todo parasita ele precisa de um hospedeiro. Ele precisa estar colado, sabe, no hospedeiro para ele sugar aquilo que ele veja como vantagem ou de benefício para ele. E esse parasita colado no hospedeiro, ele nunca vai beneficiar. A tendência é sempre o hospedeiro ser prejudicado, porque o parasita está ali no instinto. O instinto do parasita, o espírito que está nele, o instinto dele é sugar. Pegou? Mas por que eu estou dizendo que isso está na formação da maioria dos brasileiros? Porque nossa nação brasileira, isso aí eu aprendi isso, eu ouvi isso pela primeira vez há cerca de uns 25 anos atrás,
pelo pastor Jorge, um homem de Deus comprometido que estudou a história do Brasil. A gente não cresce sozinho. Assim como você está aprendendo comigo e isso vai te ajudar a crescer, a evoluir, eu também ouvi pessoas responsáveis, ouvi pessoas comprometidas com a verdade, não pessoas que estão falando qualquer coisa. Então, eu vi o pastor Jorge tratando sobre isso. Na formação do Brasil, o Brasil foi formado por 3 características de pessoas, né? Os índios, que já eram habitantes, que já habitavam aqui, tinham sua vida tranquila, sabe, não explorava a mata, preservava a natureza, porque ele dependia da natureza para se manter, a ponto de ser visto como preguiçoso. Mas veio para o Brasil 2 classes de pessoas: os portugueses, que o instinto que estava nele, o espírito que estava nele, eles não vieram para abençoar o Brasil, eles vieram para sugar, para levar para o Brasil o ouro, o que aqui estava. Então eles vieram para cá, da Europa, com a finalidade de sugar o que é nosso. Mas depois foram buscar uma outra leva de pessoas que são os escravos, aqueles que se acostumou com o sofrimento, aquele que não reage, aquele que você vai ver, eu nasci para sofrer, sabe? Aquele que já tem esse espírito que aceita o pão e a comida, que não tem sonho. O escravo não tem sonho. O escravo ele vive em função só da comida. Ele não tem sonho. E os portugueses, que na sua maioria, o espírito dele era de sugar. Então, na junção do português, do escravo e do índio, daí se formou a nação brasileira. Você vai ver que as outras nações, as pessoas daquela nação têm um típico. Você vai ver pela cara de cada um, você já sabe de onde é. O que é chinês, você olha para a cara de um chinês, você já sabe que é da China. Se você vê um alemão, ele é típico, sabe? Mas o brasileiro não. O brasileiro é uma mistura, você vai ver isso. Só que, dada essa mistura também, você vai ver que esse instinto de levar vantagem, de querer levar vantagem em tudo, você vai ver que está na maioria das pessoas. Então, a Bíblia chama isso de sanguessuga. Então, eu vou te dizer que não é distante você identificar. Eu preciso me policiar para eu ver se eu também não sou uma pessoa desse jeito, mas você vai observando essas pessoas. Observe um filho em casa. A casa dele, você vai ver o pai e a mãe tá ali lutando para mantê-lo, para sustentar. Mas você vai ver na hora que é para esse filho trabalhar, contribuir com a sua casa, na hora que é para ele somar, ajudando seu pai, ajudando sua mãe, você vai ver quanta preguiça, a indisposição de trabalhar, a indisposição de produzir alguma coisa, a indisposição de ser uma bênção naquela casa. Então você vê que uma boa parte dos filhos tem sido verdadeiro sanguessuga. Enquanto o pai, enquanto a mãe está ali, eles estão sugando, não ajuda, não coopera, sabe? Até que o hospedeiro, o lugar onde ele está hospedado, até que aquele hospedeiro, muitas vezes, morre. Observe o seguinte, você vai ver que quem tem essa qualidade, quem não tem, quem não valoriza, quem tem esse espírito, ele não valoriza as pessoas. Ele sempre vai buscar levar vantagem do que essa pessoa tenha. Ele nunca vai reconhecer o valor dessa pessoa, porque o que está nele não tem a disposição de abençoar, de melhorar a vida dos outros. Ele está sempre colando em alguém para levar vantagem dessas pessoas. Você vai ver, isso seja na casa, sabe? Seja na casa da sogra, né? Muitas vezes chega na casa de uma pessoa, e seja um homem, seja uma mulher, e na sua intenção ele quer um relacionamento com aquela pessoa que ele já está encontrando criado. Nem ele nem ela não sabe quanto custou para esse rapaz chegar a essa idade, para essa mãe, esse pai que acompanhou, ou muitos jovens, muitos homens não sabem quanto custou esses pais, muitas vezes, trabalhar esta moça até chegar na idade aonde atraiu o olhar dele ou o olhar dela. E você vê que essas pessoas chegam na casa, gozam da confiança daquele pai, daquela mãe que presta aquela confiança. Você vai ver que essas pessoas se recusam
a fazer alguma coisa para abençoar, para reconhecer, muitas vezes até usufrui do que aquele sogro, do que aquela sogra tem, mas você vai ver e ainda fala mal, não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas você percebe, não é todo mundo não, mas é uma maioria. Você percebe que quem tem esse espírito, quem é desse jeito, essa pessoa entra no emprego, né? Até coloca no currículo que eu estou disposto a entrar nessa empresa e vou dar o meu melhor para o crescimento da empresa, está no currículo. Quando entra, dentro de pouco tempo, você vai ver o argumento que nada, rapaz, eu vou estar me sacrificando nada, essa empresa já está rica, eu quero é o meu, certinho no final do mês. Você vai perceber que as atitudes dele ele não tem prazer nenhum de produzir o crescimento dessa empresa. Empresa essa que ele fez um sacrifício muitas vezes para entrá-lo, mas o espírito dele é de levar vantagem do que essa empresa já tenha, do que alguém já tenha. Então, você vai ver que naquilo que vinha a depender dele, você vai ver que está nele, ele não tem prazer. Por isso, não prosperam. Então, não é só numa empresa, você vai ver isso muitas vezes, vai fazer um passeio. Vamos fazer um passeio na casa de um parente, na casa de um amigo, ou vamos passar uns dias lá, um dia ou dois. Naquele dia que ele vai passar um dia na casa daquela pessoa, come, bebe, toma banho, usufrui do que tem. Se for num sítio, não tem coragem de pegar um gadanho, não tem coragem de se dispor a somar, a contribuir para o melhor daquele lugar que ele está usufruindo. Não, eu vim aqui para descansar, tal. Tem pessoas que pela educação dizem, não se preocupa não. Na maioria das vezes as pessoas fazem assim para não. Mas quem tem essa virtude, quem tem essa qualidade de servir, quem é generoso, se chama generosidade. Quem é generoso, essa está nele. Ele tem prazer, aonde ele chega, de contribuir para o melhor da vida das pessoas. Isso eu não digo só em um ambiente que ele foi. Vamos para a vida conjugal. Quantos homens, sanguessuga, olhou para aquela menina bonitinha, jeitosinha, sabe? Que custou o sacrifício do pai, custou o sacrifício da mãe. E ele fez uma expectativa, pintou aquele quadro tão bonito, até que alguém confiou e deu uma certa liberdade. Muitas vezes foi sugando. Depois que aquela pessoa caiu no poder dele, aí, meu irmão, não mais se manteve tão bonitinha, tão arrumadinha, ou como ele achou, porque o espírito dele não é abençoar, era de sugar. E foi sugando, e aí outras coisas foram se desenvolvendo, não vou entrar em detalhe, mas conclusão, você vê dentro de breve tempo essa moça não está mais do jeito que ele encontrou, certo? Por várias razões. Isso porque caiu na mão do sucateador, do parasita, que só foi sugar daquela pessoa. Isso tanto vale para um homem, como tem mulher também, que ela cola em um homem para levar vantagem do que ele tem. Não é porque tem amor por ele, não. É para levar vantagem de alguma coisa que ela já percebeu que ele tenha, certo? Lamentavelmente, nós temos visto muitas vezes mulheres preguiçosas, que é indisposta, não sabe. Como ela não tem um espírito de abençoar, de ser bênção, muitas vezes não aprendeu nada do que faz parte do campo dela como mulher. Não buscou aprender. Mas o espírito é colar em alguém para me bancar. Vou arrumar um homem para me bancar, porque o espírito não é de ser bênção, é de sugar de alguém. Então você vai ver isso tanto de mulher para com homens, como vai ver de homens também para com mulher. Agora eu vou dizer, não vale a pena. Não vale a pena porque pessoas desse jeito, a Bíblia diz que a pessoa mal vai enganando e sendo enganado. Não vale a pena. Então, seja num relacionamento, mas é lamentável que você vai ver isso até na igreja. Você vai ver num momento difícil, sabe, as pessoas pressionadas, na sua maioria, as pessoas que procuram a Deus, na sua maioria, não é porque reconhece a dependência dele, não é reconhece, não, eu vou para Deus porque eu reconheço que eu sou obra das mãos dele, em tudo nessa terra eu dependo dele, na hora da dor é Jesus, na hora do perigo é ele que eu tenho, nos momentos difíceis da vida, é o amigo que eu tenho para clamar, é quem me livra da falsidade, da traição, é quem me protege, é quem na hora da doença eu posso contar com ele, e na hora que eu sair da terra,
é o que não me abandona, é que eu espero que me conduza ao sair dessa terra. Então, a maioria das pessoas não vão à presença de Deus por humildade, por reconhecer. A maioria vai pressionado por circunstância. E Deus recebe, porque ele diz: venha como está. E ele recebe a todos. Só que na sua maioria, as pessoas vão para atender expectativa de coisas materiais, de coisas que envolvem essa terra. Aí vai cair nas mãos dos enganadores, que vai fazer propaganda. Venha receber sua vitória. Hoje é o culto da sua vitória. Que vitória? Observe. Vitória é o quê? Vitória é o resultado de uma luta ou de uma batalha. Uma pessoa vitoriosa foi uma pessoa que lutou por uma causa, perseverou, fez o seu melhor, chegou lá. Então, ele foi vitorioso. Conclusão. Mas uma pessoa, quando eu digo assim, que alguém vai receber sua vitória nessa noite, eu preciso saber, essa pessoa está lutando pelo quê? Na área conjugal, vamos lá, ela está fazendo a sua parte, está dedicando, está fazendo aquilo que é da sua competência, procurando melhorar a cada dia, fazendo o que é da sua parte. Porque o que cabe a nós temos que fazer. O que cabe a Deus, aí ele vai fazer. Então eu vim à presença de Deus dizendo: Pai, eu não consigo sozinho. Reconheço meus limites. Tenho feito a minha parte, mas tem coisa que está fora da minha instância. Então eu venho aqui para pedir a tua ajuda, para pedir que o Senhor me direcione, me dê sabedoria para saber lidar com essas situações e tal e tal. E você não quer perder a sua família, você não quer perder seus filhos, você não quer perder aquele emprego que custou um esforço, mas agora você está enfrentando um momento lá difícil. E aquilo que custou um esforço tão grande, o que está já dando vontade é de você abandonar. Então você não quer abandonar, então não está errado você se voltar para Deus, buscar dele a direção, mas ele não pode ser um objeto de uso, onde depois que eu usei, eu descarto. Ele não pode ser um copo descartável. Mas a maioria das pessoas que vai à casa de Deus, de fato, à primeira vista, ele vai pressionado por situação mesmo. E Deus recebe todo mundo, e não está errado, não vá. Vá porque está de braços abertos, ele te ajuda, porque o que ele quer ver é a gente reconhecer mesmo que sozinho não consegue e ele está pronto para me ajudar. Porém, você vai ver que a pessoa que ele é sanguessuga, ela está ali para levar também vantagem, certo? Então eu tenho experiência disso, de pessoa que chegou à casa de Deus em uma situação difícil, foi abraçado, os irmãos, as pessoas, né, usando da bondade, da misericórdia, daquilo que Deus nos ensina, o abraçou, e Deus foi ajudando, foi dando sabedoria, foi direcionando, e essa pessoa foi se equilibrando, corrigindo um erro aqui, corrigindo outras rotas aqui, e foi se arrumando na vida, e as coisas começaram a se encaixar no seu lugar. E Deus também foi ajudando naquilo que estava fora da sua capacidade. Daí, você vai percebendo que quando a pessoa estava sofrendo, passando por um momento difícil, essa pessoa compartilhava, essa pessoa até pedia oração. Me ajuda em oração que eu estou passando por isso. Depois que Deus abençoou, que a coisa deu certo, ó, Pio, nem compartilha. Sabe por quê? Para que ninguém venha fazer uma fezinha ou venha depender, ou quem sabe. E às vezes ninguém nem vai. Mas você vai ver que uma pessoa que o espírito dele é levar vantagem, é sugar. Tem pessoas que quando estava vivendo um momento de aperto, a coisa estava difícil, a conta de energia, a conta de água, fatura, aluguel, meu Deus do céu. Não, eu preciso de Deus, me ajuda, meu pai. E Deus abençoou, foi mudando. Meu irmão, depois que as coisas materialmente chegou para o seu lugar, ó, tá bom, viu, Deus? Era só isso que eu queria, eu só queria que o Senhor me ajudasse aqui. Você vai ver que essas pessoas são indispostas, não colaboram, você vê, tá até na igreja. Chega na igreja, ó, usufrui de tudo que está ali. Aquele banco que está ali foi um dízimo ou as ofertas de alguém. Aquela igreja organizada, tudo que está ali não caiu do céu. Você vai ver que foi o resultado de alguém, porque não existe almoço grátis. Esse almoço está saindo grátis para mim, mas alguém está pagando. Alguém, todo dinheiro tem origem.
Entendendo? De onde foi? Foi um patrocinador? Foi uma oferta? Foi um dízimo? Foi o quê? Mas alguém patrocinou. Para isso aqui muitas vezes está saindo grátis para mim. Então você vai ver que essas pessoas muitas vezes usufruem daquilo. E Deus quer. E Deus dá essa oportunidade a todos nós. Mas você vai ver que quem é sanguessuga, você vai ver quando tem qualquer coisa que envolve um mutirão. Vamos fazer um mutirão para fazer a limpeza da igreja. Vamos fazer um mutirão para ajudar aquela outra pessoa que precisa do nosso apoio. Ô, rapaz, é porque eu não tenho tempo. Nunca tem tempo. Nunca tem. Conhece gente assim? Quando não tinha nada, meu Deus, entra com providência. Ô, meu pai, entra com providência, Jesus. O Senhor está vendo meu sofrimento, me ajuda. E Deus, que é rico em misericórdia, se compadece. Aí depois que é abençoado, que as coisas tá. Antes não tinha nem sonho não tinha. Mas as coisas começaram a se encaixar, aí ele já começa a sonhar. E Deus é aquele que motiva o nosso sonho, que motiva que a gente sonhe, que a gente olhe para cima, que a gente acredite, que a gente pode tudo debaixo do seu poder. E Deus é esse Deus que motiva a gente sonhar, a gente se colocar como filho dele. Porém, você vai ver que quando o espírito da pessoa é de sanguessuga, quando ele pensa em tirar 10% do que antes ele nem tinha, e agora ele tem, pesa. Aí, antes ele não podia porque era muita conta para pagar e o que eu recebo é pouco. Aí Deus melhora a situação. Aí o olho dele, ó, abre mais. Então quem tinha uma bicicleta, Deus está vendo que essa bicicleta aqui, minha vida está apertada e certo, a coisa melhorou, aí ele passa a sonhar com uma moto. Nada conta, ele entra no consórcio, tal, tá sonhando. Aí ele diz, eu não vou poder ajudar não, porque eu estou pagando a moto. E tá difícil, não tá fácil, mas assim que eu terminar de pagar essa moto, fé em Deus, a coisa vai melhorar e eu vou. Aí Deus vai abençoando e Deus é paciente, vai olhando o sanguessuga. E as coisas vai rendendo. De repente, rapaz, ele já começa a sonhar com o carro. Nada contra. Mas daqui a pouco ele também não pode, porque tem um carro para pagar. Meu irmão, então quando a pessoa não é generoso, porque quem é, não precisa ter muito, ele faz no pouco. E o Senhor diz assim, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te coloco. A lei da generosidade é uma lei que nos faz parecido com o nosso Pai. Você já viu que o tempo todo que Jesus esteve aqui na terra foi servindo. E ele ainda diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servi-lo. O tempo todo que Jesus esteve em algum lugar, foi mudando a história daquele lugar. Sabe qual é o propósito de Deus em me abençoar? Sabe qual é o propósito do coração dele revelado pelas Sagradas Escrituras? Sabe qual é o plano de Deus em abençoar uma pessoa? Que eu seja um canal das bênçãos dele para a vida do outro. Deus quer mudar a minha vida para que através da minha vida, outras vidas sejam mudadas. Deus muda a minha história para que eu possa contribuir. Então eu vou ser um canal. O canal é aquele cano que vai conduzir a água, que vai limpar aquela pessoa que vai tomar aquele banho. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre isso, o que é um canal, sabe? É aquela tubulação que vai ser o condutor por onde a água vai passar, né? Estou usando assim que todo mundo que vai no banheiro tomar um banho, você abre o chuveiro para tomar aquele banho, para lhe refrescar, para manter seu corpo limpo, arrumado. Então, o que caiu em você foi a água, mas quem conduziu essa água até chegar em você, quando você abriu a transmissão, foi o cano. Então, quando o Senhor diz assim, que eu serei um canal das bênçãos dele, vai se cumprir o que ele disse para Abraão, que é chamado pai da fé. Ele disse, olha, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Então, Deus abençoa a nossa vida, para que através da nossa vida outros sejam abençoados. E quem tem essa virtude, essa disposição de viver isso, sabe? Se não tem, é orar. Eu confesso que no início não era assim não, mas eu entendi que o meu servir a Deus é demonstrado pelo que eu vou fazer, em obediência, porque ele regula como deve ser, para eu não ser um hospedeiro, entenderam? Onde alguém vai colar em mim só para sugar, porque quando a gente se dispõe a servir, há uma tendência de você atrair pessoas assim, que colam em você não porque reconhecem o seu valor, mas para tentar levar vantagem de alguma coisa que você tenha.
Eu percebo algumas pessoas que têm esse espírito, essa qualidade negativa, você vai ver em diversas formas. Tem pessoas que Deus muda a história dele, ele nunca fez um aniversário, mas agora ele já vai celebrar um aniversário. Ele só convida pessoas que têm alguma coisa para ele também levar vantagem. Ele nunca convida alguém que não tenha algo que ele venha se beneficiar. É. E o Senhor diz assim, que se eu fizer alguma coisa para alguém, esperando o resultado, a vantagem dessa pessoa, o Senhor diz que da parte dele eu não aguarde nada, porque ele viu meu coração e eu já fiz esperando o retorno. Mas ele falou que quando eu fizer para com alguém, que eu faça na expectativa de que é ele que vai me honrar, é ele que vai me abençoar. Então ele falou, ajuda aquele pobre, ajuda aquela pessoa que na verdade não vai ter mesmo. Aí o Senhor diz, é eu que vou te recompensar, porque aquela pessoa não tem como. Então eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que é um pouquinho desafiador falar isso aqui. Eu tenho percebido alguns pastores, pessoas até que, né, não vou entrar em detalhe, que eu percebo que mesmo sendo um líder, chamado por Deus, mas o espírito dele também é sanguessuga. Você vai ver que são pessoas que muitas vezes observam outros pastores, observam as pessoas que podem contribuir, né, para alguma coisa que ele está fazendo. Seja aquela pessoa que tem um dom do louvor, então você vai ver, não, vamos convidar aquela pessoa para cantar aqui na igreja, para abençoar nossa igreja, esse evento que eu estou fazendo. Mas muitas vezes não se dispõe nem a pagar o transporte, nem a honrar aquela pessoa. Aquele instrumento que aquela pessoa chegou, tocou ali na igreja, não se preocupa em fazer alguma coisa, no mínimo para melhorar os instrumentos. Vamos lá, quebrou uma corda, vai ter que comprar. Meu Deus, para sair daquele lugar para chegar até aqui, houve um deslocamento de automóvel, de combustível, tudo mais. Não estou dizendo alguém que cobra, não. Eu estou falando aquele que parte da pessoa, que muitas vezes convidou. Aquele pastor que veio aqui e pregou, não lhe cobrou nada, não pediu nada. Mas, em algum momento, faz alguma coisa que demonstre reconhecimento, que demonstre gratidão, sabe? Não estou falando pagar não, porque o que Deus disse de graça receber, de graça dai. Mas eu estou falando de pessoas que nunca pode, e o pior não é isso. É que a Bíblia diz assim, que de acordo com o pastor, assim será as ovelhas, assim será o povo. E a Bíblia ainda diz assim, ó, obedecei a eles, observe a maneira deles viver e a fé deles imite. Coisa ruim. Então, se esse líder, ele é sempre coitado, ele é sempre pobre, parece que sempre quem está de boa é os outros, né? Ele sempre nunca pode, não. A gente sempre pode, da maneira mais simples. Da maneira mais simples. Quem um dia vai ajudar com R$ 1.000, é alguém que está ajudando com 10 hoje, com 5. É alguém que está fazendo o que está dentro da sua possibilidade. É dar quando está sobrando, isso aí, meu irmão, aos olhos de Deus. Teve pessoas que eu tenho na mensagem que eu preguei anterior, falando a maneira errada como algumas pessoas até ofertam, eu trato sobre isso, sobre que tem pessoas que oferecem sobra. Aquilo que é sobra é chamado de resto. Então, se eu sou desse que só ajudo alguém se estiver sobrando, então, meu irmão, não é isso que Deus espera. Deus espera que haja em mim, que haja em nós generosidade. Que meu espírito seja de abençoar. Você vai ver a cada dia as pessoas se especializando em tirar. Você vai ver, lamentavelmente, para cada lado que a gente olha, você vê que o espírito que rege, e em especial a maioria dos brasileiros, o espírito é tirar, é roubar, é tirar o que é de alguém. Meu Deus, Deus tenha misericórdia, então, meu irmão, que Deus não veja isso. Tem pessoas que, por ele ter esse espírito, por ele não reconhecer o valor, ainda fala mal. Toda pessoa sanguessuga, seja se tratando com seus pais, que lutou tanto, sacrificou tanto, infelizmente, veja na hora que essa pessoa que é para esse filho colar com esse pai, para essa filha tá ali com sua mãe, sabe? Eu sei que muitas vezes, quando ela sai da fase da adolescência, que vai para que casa,
não tem mais o mesmo tempo. Mas você vai ver isso na formação. Você vai ver como adolescente dentro de casa. Ó, tá ali na internet, tá ali no jogo, tá ali. E a mãe, minha filha, vem me ajudar. Às vezes a mãe tá até doente. Meu Deus, o pai tá ali sacrificando. Ela levanta ou ele levanta para ver o que tem na geladeira, para ver o que tem no fogão, para sugar o que alguém conseguiu. Chama essa pessoa para produzir, chama. Então você vai ver isso na casa, você vai ver no relacionamento, que procura alguém não pelo valor, mas até pelo que a pessoa tem, até pela aparência, viu? É. Aí depois que essa moça não é mais bonita, arranja outra. É assim. Depois que este homem não tem mais o que tinha antes, descarta, arruma outro. Existem casos e casos, mas eu estou falando que tem gente que é desse jeito, e quem é dessa forma, e pode ver, tá sempre falando mal. Gente que está na cidade, vou sair dessa cidade, que essa cidade aqui não presta. Aqui ninguém prospera. Só que o mal está nele. Não valoriza o lugar, o ambiente onde ele está. E quem está à volta, o hospedeiro que hospedou essa pessoa, a pessoa que entrou na vida dele, sente. Você sente quando alguém te valoriza. Você sente quando alguém está ali, mesmo na simplicidade, quando essa pessoa tem. Quem é que quer ficar muito tempo com pessoa desse jeito? Sabe? Então, ó, vai embora da cidade, vai para outro lugar. Daqui a pouco você vê essa pessoa voltando de novo. Ou igual ou pior. Por quê? Porque onde ele tem esse mal lhe acompanha. A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, pode ler toda sorte de bênção que é liberada para uma pessoa que tem prazer em ser generosa. A Bíblia diz que o Senhor vai ordenar bênção no trabalho das suas mãos. O Senhor vai ordenar bênção no fruto do seu trabalho. Então é Ele que vai ordenar. O Senhor diz que as bênçãos vai correr atrás de você, vai seguir. Porque Deus está vendo em mim uma disposição de ser o canal nas mãos dEle. Não importa. Quando a gente quer fazer alguma coisa, encontra um jeito. Quando não quer, encontra uma desculpa. Então, mas sempre vai ter um jeito, quando está em nós essa disposição, e não é fazer alguma coisa na premeditação, não. Eu vou fazer aqui, porque eu já estou vendo lá na frente que eu vou levar vantagem. Mas na frente vai ficar claro também, e Deus também está vendo isso. Então, você que deseja ter uma vida próspera, ó, eu estou falando prosperidade, não estou falando riqueza. Há uma diferença de uma pessoa próspera e pessoas ricas. Tem gente que é rico, apenas acumulou riqueza, mas não é próspero. Uma pessoa próspera é uma pessoa que primeiro está bem com Deus, a sua vida diante de Deus ele está tranquilo, sua vida espiritual, seu relacionamento com seu autor, com seu criador, ele está tranquilo, está indo bem. Emocionalmente, ele também é uma pessoa que está indo bem consigo mesmo, sua casa, sua família, porque é resultado, é fruto da colheita, sabe? Uma pessoa generosa pode ter certeza, além de reconhecer a grandeza de Deus, está procurando também corresponder a Deus, o bem que Deus tem nos feito, está procurando obedecer, está procurando fazer o que é da sua parte. As pessoas que estão à sua volta, ele busca valorizar, valoriza a esposa, valoriza seus filhos, valoriza a sua sogra, valoriza os irmãos da igreja, valoriza o seu patrão, valoriza até pessoas que não demonstram tanto apreço, mas está nele a qualidade de olhar para o lado bom. Porque o Senhor disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O Senhor disse que quando eu fizer o bem, que eu não espere da pessoa, que eu espere dele. Ele disse, ainda que essa pessoa seja mal, o Senhor diz, faça como se fosse a mim, disse Jesus. Sabe por quê? Porque ele falou, é eu que vou te honrar. Mas eu fazendo bem para alguém que nem merece, com certeza, meu irmão, quem não gosta, quem não vai gostar? Quem não gosta de estar bem? Então você vai estar bem com Deus, vai estar bem com você, e você vai estar bem, sabe, na questão financeira também. Porque Deus vai ordenar seus caminhos, as coisas vão se encaixar no seu lugar, você vai viver a resposta daquilo que Deus tem falado, daquilo que você tem se esforçado, trabalhado, lutado. Deus vai te dar direção, porque Ele tem prazer de abençoar o generoso. Ele tem prazer, então que Deus te abençoe. Se essa qualidade estiver em sua vida, ore. Peça a Deus, Pai, me liberte. Me ajuda a ter prazer em abençoar as pessoas. Não é
não é se tornar um hospedeiro não, mas eu já estou dando, já sinalizando aqui, porque quando a gente tem essa disposição, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que saber. Tudo também que eu fizer, o que você fizer, nunca pode ser manipulado pelas pessoas. Tem que ser pensado, tem que ser analisado, tem que partir da sua decisão, não de manipulação dos outros. Então, porque quem se dispõe a servir, quem tem essa virtude, há uma tendência dos sanguessuga colar para levar vantagem. Mas não deixe de ser uma pessoa parecida com Jesus. Não deixe por causa de atitude de gente assim. Sempre tem o Judas, que estava ali não porque queria somar com o ministério de Cristo. Estava ali para levar vantagem. A Bíblia diz que ele era avarento. E a avareza deles levou ele a um estado tão grande, a uma situação tão miserável, que ele negociou o inegociável. Ele vendeu Jesus, traiu. E olha que Jesus prestou a ele uma confiança muito grande. Jesus sabia das qualidades dele, nada foi surpresa. E Jesus na entrega na mão do avarento a tesouraria. Imagine, meu irmão. Imagine, entregou a tesouraria. Mas ele tinha expectativa que aqui Jesus estabelecesse seu reino e fosse aquele revolucionário. E não foi para isso que Jesus veio. Quando ele viu que os planos dele estavam frustrados, que ele não alcançou o que ele desejava, se revoltou e comprometeu a sua própria eternidade. No livro de Êxodo, capítulo de número 18, versículo 21, um líder chamado Jetro, aconselhando Moisés, disse assim: olha, quando colocar à frente de um povo, coloque homem temente a Deus, homem que seja capaz, homem de verdade, que aborreça a avareza, que não seja avarento. Ok? Então, que o espírito dele não seja de sanguessuga. Tanto para ele não receber suborno, como para ele não buscar levar vantagem das pessoas. Mas fique certo que é Deus que vai estar honrando aquele que Deus chamou e que está a serviço dele. Então, que eu seja essa pessoa, que você seja essa pessoa, que aonde você estiver, o meu prazer seja de abençoar. Fazendo assim, Deus também terá prazer de acrescentar tantas vezes mais na sua vida, para que você continue cada vez mais servindo. E na medida que você crescer, que Deus for lhe abençoando, vá melhorando mais ainda. Hoje você ajuda dessa forma porque não tem. Se Deus melhorou sua vida, busque melhor, busque servir a nível. Porque tem gente que Deus vai melhorando e ele vai ficando mais miserável. Antes, quando ele era pior, quando ele estava na pior, até depois que a coisa melhorou, ele ficou ruim. Não, não passa essa mensagem para os céus, não. Na medida que Deus melhorar a nossa vida, vamos servir melhor, vamos ser esse canal de bênção, na certeza que também chegará um momento que, como nada nós trouxemos, nada também nós vamos levar. Mas vai seguir o relatório. E tudo aquilo que Deus viu fazer, eu fazer aqui, para Ele, as pessoas, o que eu fui para as pessoas, Ele falou que Ele vai me recompensar. Já está escrito lá no livro de Mateus, no juízo final. E Ele diz assim, ó, toda vez que você fizesse um desses pequeninos, foi a mim que você fez. Entra no gozo do teu Senhor. Então, que Deus abençoe, que o tempo de vida que eu estiver aqui, eu não seja um sanguessuga, você não seja uma sanguessuga, você seja um canal das bênçãos de Deus, onde quer que você chegue, onde quer que Deus te colocar. Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.